O sétimo mandamento de Deus. Encontramos o sétimo mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14, quando nos diz: não adulterarás. De acordo com alguns dicionários, adulterar significa literalmente alterar, corromper, violar, tirar alguém ou alguma coisa do seu estado original. Olhando por esse ângulo, muito além da realidade sobre o adultério entre pessoas casadas, pode começar muito antes de estarmos em união conjugal. Como assim? Simplesmente violando ou tirando do original o lugar que Deus criou e habita, o santuário do Espírito Santo, o nosso corpo. O mundo atual trata esse assunto como uma piada, alegando que os tempos são outros. E é verdade. Os tempos são outros, mas as pessoas se esqueceram que o Deus continua sendo o mesmo. O desejo de Deus é que seus filhos consagrem seus corpos para uma única pessoa. As pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no seu livro, nos seus mandamentos. Portanto, tudo que não se encaixa com os padrões e desejos humanos faz-se vista grossa. Agora, devemos lembrar o seguinte: as pessoas que acreditam em Deus e em Jesus só faz por causa da existência da Bíblia Sagrada. Foi a Bíblia que nos trouxe essa informação. Então, faço a seguinte pergunta: por que só consideramos algumas partes da Bíblia? Porque as pessoas buscam apenas aquilo que os interessa. Se me considero filho de Deus, automaticamente estou declarando a Ele que tudo que tenho e que sou lhe pertence. Todas as coisas, inclusive o meu corpo, não me pertencem. O apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos da cidade de Corinto, apresenta uma pergunta registrada em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que serve para hoje em dia, quando nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Partindo dessa verdade, não sou mais eu que decido, apesar das minhas fraquezas, o que meu corpo deseja, mas faço o que Deus deseja. Deus inspirou o apóstolo Paulo que recomendasse que os homens tratassem as mulheres com toda pureza, como se fossem suas irmãs, descrito em 1 Timóteo capítulo 5, verso 2, dizendo: as mulheres idosas, como as mães, e as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Desta forma, podemos concluir que as mulheres façam o mesmo, enquanto não forem casadas. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18, o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que deveria ser o
templo sagrado do Espírito, o nosso corpo, tornou-se relicário da luxúria, da co-irmã da libertinagem, da independência e da sexualidade. A fornicação, que se refere a ter relações sexuais sem estar casado, também é outro problema dos dias atuais. O termo prostituta, fornicação, fornicar e fornicador são da mesma raiz em grego da palavra vede, que é a base da palavra em português para pornografia. O apóstolo Paulo vem a nos alertar, no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Já Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8, nos diz: Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Contudo, como tudo que Deus nos propõe, os resultados são sempre bênçãos e não o contrário. A bênção em se manter intacto para o seu cônjuge, mesmo que você não o conheça ainda. Você deve conhecer o exemplo de alguém que não ouviu a Deus nesse sentido e paga o preço por essa desobediência, como no caso da mãe solteira, que tem dificuldades com a criação e educação da criança, problemas com o pai, revolta da criança, problemas de pensão, problemas com os próprios pais, entre outros problemas. Outro exemplo é com relação ao adultério no casamento, onde encontramos lares falidos, filhos infelizes, enganos, mentiras e até morte. O sábio Salomão nos apresenta em Provérbios capítulo 6, verso 32, o seguinte: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Entre tantos problemas, quer queiramos ou não, os fornicadores, que são os que praticam sexo apenas por puro prazer, e os adúlteros são os principais disseminadores das doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, hepatite B, herpes, entre outras. Para se ter uma ideia, o vírus HIV é 450 vezes menor que um espermatozoide. A sociedade diz que devemos fazer sexo seguro, mas a melhor resposta é a de Deus: casamento puro. O apóstolo Paulo continua a nos recomendar, descrito no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, dizendo: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro,
pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não faça do sexo algo criado por Deus, algo banal, sem valor. Faça dele um presente inestimável de Deus para você. É algo muito maior do que recriação e satisfação. Deve ser realizado dentro dos padrões de quem o inventou e não pelos nossos. Agora, se você não sabia dessa vontade do Pai, vale o recado do apóstolo João, descrito em 1 João, capítulo 1, verso 9, quando nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso.